Boa noite para todos e todas. Nós estamos, na verdade, nós estamos começando uma aula. É só isso, né? E esta aula, como a professora Lucy já adiantou, é uma aula que, um tanto quanto diferente, mas ela já não é mais tão diferente para nós aqui na universidade. Que é uma aula que nós temos os alunos dos cursos presenciais da universidade e também os alunos do curso à distância, na modalidade à distância. Hoje, a quinta-feira, é o dia de aula dos alunos, dos estudantes do curso de Ciências Sociais aqui da Universidade Metodista, que estão nos diversos polos de educação à distância espalhados pelo Brasil. Por isso nós temos as câmeras aqui e nós estamos participando de uma aula que está sendo transmitida ao vivo, tá? Então, legal assim, a gente poder ter colegas e partilhar das experiências daqui da universidade. E nesta noite, o que nos traz aqui para essa nossa aula é um diálogo. Eu vou pedir para a Priscila nos ajudar aqui na projeção. É um diálogo com o professor Claudinei Roberto, que é coordenador do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil, aqui na cidade de São Paulo. O professor Claudinei, ele tem formação em pintura no ateliê Edneia Ferreira, em pintura também no ateliê Liz Forel. Ele é licenciado em Educação Artística pelo Departamento de Artes Plásticas da ECA, da Universidade de São Paulo, com diversos cursos também, e mestres que o acompanharam nas atividades de pintura, gravura, história da arte, fotografia e escultura. E eu quero, então, convidar agora para nós compormos esta mesa de diálogo, de aula, de conversa sobre o tema do negro na arte brasileira e o papel do Museu Afro Brasil. Então, eu quero convidar o professor Claudinei Roberto para compor a mesa aqui conosco. Também quero convidar a professora Lucy, que coordena o curso de Ciências Sociais. E a professora Cláudia César, que coordena o Núcleo de Arte e Cultura, aqui da Universidade Metodista. Esta nossa atividade é uma parceria com o curso de Ciências Sociais, com o Núcleo de Arte e Cultura da Universidade, e nós temos aprendido a beleza do trabalho em equipe, né? E a gente vai complementando. A Cláudia traz a toalha que não tinha, e de repente aparece uma toalha. A Lucy também nos ajuda a organizar uma série de questões. Eu vou passar a palavra à Cláudia para um recado inicial, e depois nós passamos a palavra ao professor Claudinei. Obrigada, Oswaldo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor Claudinei, professora Lucy, todos os alunos também que estão nos polos. Eu venho fazer um convite. Vocês viram agora algumas imagens do Show Afro que acontece aqui na Universidade Metodista. Amanhã a gente vai ter a 9ª edição desse evento. O primeiro foi em 2004. Então, acontece anualmente no mês de novembro, por conta do mês da consciência negra. E com o objetivo, através das manifestações artísticas, a gente trazer um pouco para o contexto da universidade, do espaço universitário, temas ligados à população negra, questões afro, questões de despertar a consciência negra também nas pessoas. E esse é o objetivo. E é bem legal. Então, quem nunca assistiu, tem a oportunidade de vir amanhã, dia 9, às 19h30, no Salão Nobre. Nós teremos muita música, muita dança, muita coisa boa do nosso povo, né, professor? Então, estão todos e todas convidados e espero que vocês, alunos, mesmo vocês que estão hoje à distância, mas que estão aqui perto, em algum polo próximo da Universidade de São Paulo, possam comparecer amanhã às 19h30. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Vou passar a palavra ao professor Claudinei para a sua exposição. E o papel meu na mesa
é aquele papel, viu, professor Claudinei, da pessoa chata que fica levantando a plaquinha, falta tanto. Né? E já peço desculpa de antemão pelas minhas interrupções que serei obrigado a fazer. Mas agradeço imensamente a sua presença, também agradeço imensamente pelo trabalho que o Museu Afro Brasil tem realizado na divulgação da cultura, da arte, do pensamento do negro no Brasil e, de forma geral, para a cultura brasileira. E já convidar os estudantes também a participarem. Nós teremos, ao final, um breve momento para alguns questionamentos, para algumas perguntas. Então, nós faremos isto por escrito. Então, se for possível, ao longo da fala do professor Claudinei, que você faça essa anotação, tal, para depois, então, nós termos uma rodada de perguntas. Tá, ok? Então, sem mais, eu passo... Tá. Nós vamos descer, o professor Claudinei vai usar o espaço e nós vamos participar lá de baixo. Bom, vamos lá. Bom, eu queria, enfim, agradecer a presença de todos vocês e dizer que é uma honra especial estar aqui começando essa conversa com vocês. É difícil mensurar o meu prazer e a alegria de estar aqui com vocês na Metodista. Eu estou atendendo um pedido, um contato primeiro que eu tive com o professor Oswaldo, que participou de um evento promovido no Museu Afro Brasil no primeiro semestre, e a partir daquele encontro surgiu um diálogo que me traz aqui agora. Então, eu sou muito grato ao professor Oswaldo, mas sou especialmente grato a todos que, de alguma maneira, se interessaram pelo assunto que nos traz aqui. Eu organizei uma bibliografia sobre o assunto. São livros que, de alguma maneira, têm me acompanhado nesse processo longo de formação, e que absolutamente não está concluído, não é? Acho que a nossa formação só termina mesmo com o fim da nossa vida. Então, são livros que me acompanharam desde muito tempo, desde da primeira faculdadezinha que eu fiz, e que não perderam. Para mim, eu vou descobrindo interesses mais variados neles, toda vez que eu os leio. Tem um autor em especial que eu gosto muito, é uma coisa afetiva. Eu nem consigo explicar para vocês o motivo pelo qual eu gosto tanto desse autor. É um economista canadense, infelizmente já falecido, chamado John Kenneth Galbraith. Agora eu estou pensando aqui, eu não tinha feito essa pergunta para mim antes, ou se fiz, eu esqueci a resposta. Estou me perguntando por que eu tenho um afeto tão grande pelo professor Galbraith. É que eu lembro, gente, que ele abordava assuntos que para mim eram absolutamente nebulosos, de uma maneira muito humorada, e que criava um acesso, criava uma compreensão que para mim era absolutamente inédita. E eu ficava surpreso, e no processo de educação, a surpresa é fundamental, e a cada página que eu lia, eu me surpreendia com uma máxima, com uma piada, com algum movimento do intelecto daquele professor, que me aproximava de um assunto que aparentemente não tinha interesse para mim, que era economia, não é? E, a horas tantas, o professor Galbraith, ele está estudando o processo de revolução na Rússia. E esse processo de revolução na Rússia exigiu muitas e inúmeras reuniões. A reunião era alguma coisa
da qual o revolucionário não podia prescindir. Sem uma reunião não era possível nenhum tipo de ação. E aí o professor, divagando sobre essa compulsão, que rendeu um poema chamado Reunionismo, de um poeta maior daquele período, chamado Mayakovsky. Enfim, o professor começou uma prospecção acerca do que seja uma reunião. E ele chega à conclusão de que a reunião serve para muito pouca coisa quando a gente deseja tomar uma decisão. De uma reunião, dificilmente algo de prático resulta. Mas então, por que as pessoas se reúnem? Normalmente, e essa é uma conclusão do professor Galbraith, da qual eu partilho há já algum tempo, normalmente as pessoas se reúnem para não se sentirem sozinhas quando enfrentam um problema. As reuniões, elas são imprescindíveis nesse sentido. E eu pensava, o que é que me leva lá, na Metodista, não é? Por que eu estou indo para lá? Além, é óbvio, não é, de uma profissão de fé, que é do professor, que não pode se omitir diante da oportunidade de falar com quem quer que seja. Não se trata absolutamente de transmitir um conhecimento. Nesse sentido, eu sou bem paulo freiriano. Não se trata de transmitir um conhecimento, mas de, quem sabe, oferecer subsídios para que vocês possam encontrar as ferramentas necessárias para produzir esse conhecimento, a partir da experiência de cada um, do arsenal de vida de cada um, do patrimônio intelectual e afetivo de cada um. Então, eu estou pensando nessa nossa reunião, assim, dessa maneira. Nós temos um problema comum. E esse problema comum diz respeito à construção da nossa nacionalidade, da nossa brasilidade. Diz respeito de conhecermos uns aos outros e, conhecendo uns aos outros, descobrir nisso aquilo que nos une, o que é comum a todos nós. Porque, para além da língua, há muito em comum entre nós. Muito legal. Bom, o assunto que nos move hoje, dificilmente ele vai ser contemplado numa reunião de 1 hora. É impossível tratar de um assunto tão complexo como esse, que é a imagem do negro nas artes no Brasil. Eu levei um tempo danado para chegar nesse nome, viu? Não foi simples. A princípio, a imagem do negro, mas a imagem do negro é muito abrangente, não é? É muito abrangente, é subjetivo, tem um derramamento qualquer aí que vai me obrigar a escrever uma tese de doutorado que vai levar um século para ficar concluída. É o trabalho de uma vida, de fato. A imagem do negro. Não. Vamos pensar em termos mais justos. E pensando em termos mais justos, e pensando no Museu Afro-Brasil, que patrocina, num certo sentido, a minha pesquisa, a gente vai discorrer, tanto quanto possível, dentro dos limites que o tempo impõe, na imagem do negro nas artes plásticas do Brasil, não é? Eu espero que a gente consiga entabular uma conversa, tanto quanto possível, e desde já eu peço desculpas por conta da exiguidade do tempo, mas faço já um convite para aqueles que se sentirem sensibilizados ou mobilizados pelo assunto, para que a gente estabeleça um canal qualquer de comunicação. O professor Oswaldo no certo sentido, a minha ponte de ligação aqui na Metodista. Através do professor Oswaldo, vocês vão ter acesso à minha pessoa, e eu espero que a gente possa, a partir daqui, estabelecer uma conversa bastante profícua. Eu vou falar um pouquinho sobre o Museu Afro-Brasil para vocês,
E aqueles que não conhecem o Museu Afro-Brasil não sabem o que estão perdendo. Eu não falo isso porque trabalho lá. Eu conheci o Museu Afro-Brasil e eu sou uma pessoa muito afortunada. Assim, eu tinha uma admiração solene pela minha professora. Minha professora do primeiro ano em 69, quando eu entrei na escola. Eu tinha uma aluninha, eu dava aula de pintura numa escola chamada ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil. Ficava na estrada de Itapecerica. E eu dava aula para os funcionários, aposentados ou não, para os filhos e filhas dos funcionários e tal. E era um ateliê muito animado, era um ateliê muito divertido, eu gostei muito de trabalhar lá. E eu lembro de uma menininha, a Marília, eu lembro da Marília com muito carinho. A Marília era uma pessoa muito especial, ela sempre ria diante de um problema. O desenho que ela achava mal feito, ela ria as gargalhadas do desenho que ela mesma fazia, e ela não se intimidava, enfim, né, diante dessa dificuldade. E a Marília uma vez me perguntou a minha idade. Ela perguntou, ela era um toquinho de gente assim, devia ter 7, 8 anos. E a Marília me perguntou, professor, em que ano o senhor nasceu? Eu falei, em 63. Ela ficou pensando assim, falou, antes ou depois de Cristo? Para um sujeito que nasce, sei lá, né, no ano 2000, né, falar que você nasceu em 63 realmente é uma coisa paleolítica. Né? Mas eu estou lembrando disso por conta dessa idade que também parece muito exagerada. Né? Meu primeiro ano na escola foi em 69, e aconteceu comigo o que acontece com qualquer criança. Ela se apaixona pela sua professora, ela se apaixona pelo seu professor. É aquela fase da vida, não é? Você descobre que não pode casar com seu pai, você descobre que não pode casar com a sua mãe, você sofre como quem perdeu um namorado, sofre de verdade, como quem perdeu um namorado, e vai buscar um novo romance. Esse novo romance normalmente é o professor ou a professora. E eu não escapei da regra, me apaixonei pela minha professora Cecília. Eu estou dizendo isso porque eu me sinto muito grato de estar conversando com vocês. Eu não sei, talvez alguns de vocês já são professores, outros serão professores, e é um orgulho, uma dádiva conversar com vocês a partir desse lugar. E o Museu Afro-Brasil, ele então, um museu que foi criado em 2004 por um artista, um curador, um administrador público e um colecionador baiano chamado Emanuel Araújo. Emanuel Araújo é esse cavalheiro que aí está, e que teve um trabalho hercúleo e realmente um trabalho que é difícil de mensurar a importância do esforço que esse homem fez durante décadas da sua existência. Ele coligiu documentos, ele colecionou objetos, ele prospectou obras de arte, ele estudou a história do país para legar para a nossa humanidade esse museu que hoje se situa no Parque do Ibirapuera, no portão 10 do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. E esse museu pretende contar uma história do Brasil que normalmente é escamoteada, ou que nós só muito recentemente temos nos aproximado dessa história, que é a história de uma parte considerável da nossa população que é desconhecida da maioria de nós, negros ou brancos. Então, o Museu Afro-Brasil
desde 2004, vem oferecendo para a população de São Paulo e do Brasil, e, quiçá, do mundo, a possibilidade de uma aproximação profícua e verdadeira com a história do Brasil. Existem algumas confusões em torno desse museu. Uma delas diz o seguinte, que ele é um museu da escravidão, e nada mais equivocado. Ele não é absolutamente um museu da escravidão. Outra diz que ele é um museu etnográfico e africano. Ele não é absolutamente um museu etnográfico ou africano. Ele é um museu que pretende salvaguardar a história, a memória, a cultura e a arte do nosso povo, a partir de uma perspectiva. Essa perspectiva é a do afrodescendente. Esse é, portanto, um museu do Brasil. Isso é muito importante que a gente entenda esse conceito, porque ele vai permear a história que a gente vai contar a partir de agora. Por favor. Bom, eu fiz algumas divisões assim para a gente tentar pensar esse assunto em termos tão justos quanto possíveis dentro dos limites que a gente tem. Por favor. Eu quis também, pessoal, trazer para vocês um mapa que eu acho importante. Talvez a maioria de vocês conheça esse mapa. Ele é um mapa do tráfico atlântico. Ele é um mapa da diáspora africana para as Américas, não é? Esse mapa vem sendo continuamente atualizado. Pesquisas mais recentes apontam para números diferentes desses que o mapa nos traz. Mas, de qualquer forma, eu achei importante, para que a nossa conversa fosse um pouco mais embasada, que a gente considerasse esse número importante de pessoas que vieram sequestradas da África, vieram escravizadas de várias localidades da África, de vários países, de vários estados, de vários territórios. Pode parecer óbvio para vocês, mas uma das coisas que o núcleo de educação ouve mais frequentemente dos alunos, nós atendemos, o núcleo de educação do Museu Afro-Brasil atende uma média de 50 mil alunos da rede pública de ensino e seus professores por ano. Um erro recorrente no discurso dos professores, e que naturalmente afeta os alunos, diz respeito ao estatuto que a África tem. Normalmente, as pessoas pensam na África como um país, não como um continente, não é? A maioria das pessoas comete esse erro. E esse erro, a gente sabe, ele é lastreado na ignorância, é óbvio, mas é também resultado de um preconceito. Porque, se isso não for verdade, vocês abram o jornal e vejam a descrição de um acidente que acontece na Europa. Sempre acontece em algum lugar da Europa. Não acontece na Europa em geral. Ou acontece na Espanha, ou na França, ou na Itália. Mas o acidente que acontece na África, aconteceu na África. Mas a África é vasta. São 56 países. São 56, hoje eu acho que com a divisão do Sudão, são 56 países de uma diversidade absoluta. Foi muito surpreendente na Copa do Mundo, por exemplo, perceber o espanto das pessoas diante dos jogadores agasalhados. Falei, mas será que esses caras estão na África mesmo? Porque, ao que se sabe, na África só faz um sol sudanês, só faz um calor saariano, não é? Mas, de fato, na África do Sul, naquele período, nevava até, não é?
Então, esse mapa eu acho interessante, porque ele nos informa da diversidade dessas populações que vieram para cá. E para esse assunto que nos interessa, é importante que a gente considere essa diversidade, porque essa diversidade, minha gente, vai significar qualidades de trabalho diferentes também. Eu conversava com os professores aqui que me acolheram, que, aliás, me acolheram magnificamente. Gente, olha, eu não sou candidato a nada, portanto, aquilo que eu falar, vocês tomem na conta da sinceridade. O professor estava me apresentando as instalações aqui da universidade, e eu lembrei muito de umas instituições que eu conheci nos Estados Unidos. Lembrei muito de um tipo de organização, de um tipo de limpeza, de um tipo de acolhimento que eu recebi nos Estados Unidos. E eu, como qualquer pessoa, tenho também meus preconceitos. Aliás, a melhor maneira de enfrentar o preconceito é admiti-lo. Enquanto nós não admitirmos o nosso preconceito, ele só faz crescer. Ele só faz crescer. E eu tinha uma série de questões com relação aos Estados Unidos. Ainda tenho, mas algumas foram mitigadas. E visitando uma dessas instituições de ensino, para estudar justamente o desenvolvimento dos negros nos Estados Unidos, uma das coisas que me deixou surpreso foi as instalações que algumas universidades têm e a diversidade étnica nessas instituições. Eu pude lá conhecer universidades exclusivamente dedicadas aos negros. E essas instituições existem desde o século XIX lá. Essa é uma diferença fundamental entre o desenvolvimento do negro nos Estados Unidos e o desenvolvimento do negro no Brasil. Existiram esforços para educar a população negra desde o século XIX. Essa população que foi libertada num processo muito distinto do nosso, lá conseguiu, de alguma maneira, se organizar para enfrentar as vicissitudes que a vida lhes impuseram. Não é? Mas, aqui, passando por aqui, pela universidade, eu fiquei maravilhado com o acolhimento dos professores, com a gentileza, com a delicadeza desses professores, e com a qualidade das instalações. E agora eu também estou muito agradavelmente surpreso com essa diversidade étnica. Porque isso, pessoal, essa diversidade étnica que eu vejo aqui, diz de um país que procura o seu destino e que muito provavelmente vai encontrá-lo. Se eu, chegando aqui, só encontrasse o que normalmente se encontra na USP, uma elite branca, estudando, por maior que seja o carinho, e eu tenho um carinho imenso à Universidade de São Paulo, foi um divisor de águas na minha vida, mas foi uma constatação chocante observar que a maioria esmagadora dos seus alunos eram pessoas brancas e de classe média. E isso é só uma constatação. Me agrada muito perceber essa diversidade. Gente, o nosso assunto é arte, não é? É a imagem do negro na arte brasileira. Mas aí, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho em conceitos de arte. Aliás, num conceito de arte. É muito complicado falar nesse assunto. Isso exigiria, de fato, um curso que durasse aí uns 4 anos, uns 8 semestres, para que a gente pudesse
ser introduzido a esse assunto, não é? O conceito de arte. Mas tem um que eu gosto, tem um conceito que eu gosto e que é válido. Não invalida qualquer outro, mas no qual a gente pode lastrear a conversa que a gente começou até aqui. E esse conceito diz respeito a trabalho, que arte é também um sinônimo de trabalho. É trabalho de um tipo específico, é trabalho com uma qualidade especial, mas não extraordinária. Mas arte é, sobretudo, trabalho. O Glauber Rocha, nessas definições, todo artista, todo intelectual vai ter uma definição para a arte, e o Glauber Rocha, ele tem uma que eu também gosto muito, que ele fala assim: a arte é, sobretudo, coragem. Né? Arte é, sobretudo, coragem. O que, aliás, me lembra um filósofo grego que buscava uma virtude que fosse imprescindível. E esse filósofo chegou à conclusão que a virtude imprescindível é a coragem. Porque a coragem vai possibilitar a existência de qualquer outra virtude, inclusive a alteridade. O sentido da palavra alteridade é importante na discussão, na conversa que a gente está tendo aqui. Alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Nenhuma discussão sobre igualdade pode prescindir desse conceito, da disposição de espírito que me possibilita pensar no outro de maneira generosa e verdadeira, com alteridade. A igualdade, a ideia de igualdade, não pode prescindir desse conceito. É isso. Eu escrevi uma bobagem aqui, mas diz disso mesmo, que a igualdade é a capacidade de eu entender o problema do outro como sendo meu. Esse é uma virtude fundamental para que a gente entenda o problema que está sendo discutido aqui, e ela exige coragem, não é? Então, pensando no conceito de arte, eu penso no conceito, na ideia de trabalho. E a arte brasileira que a gente vai contemplar, ela não pode prescindir da ideia de trabalho e de uma ideia de ensino. Por favor. Eu vou ler isso aqui, pessoal, porque eu acho realmente importante. O ato de ensinar, falado ou representado, por meio da palavra ou da demonstração exemplar, é obviamente tão antigo quanto o homem. Não pode existir família ou sistema social, por mais rudimentares e isolados que sejam, sem que haja ensino e aprendizagem, sem mestria conquistada e a condição do aprendiz. E são palavras de um filósofo, eu acho que ele é de Viena, eu acho que ele é austríaco, eu não me lembro bem, Georg Steiner, e ela lastreia essa ideia de arte enquanto trabalho. Turma, a gente vai ouvir muito frequentemente algumas palavras que mudam de lugar e que, mudando de lugar, perdem o sentido. Por exemplo, a palavra tradição. Muito frequentemente, essa palavra, quando associada à arte, vai ser sinônimo de reação. Vocês vão ouvir e vão ler histórias de arte, vão ler críticas de arte, onde o crítico ou o historiador vai colocar as coisas nesses termos. Houve uma reação à tradição. Houve uma reação à tradição. E, quando essa reação se apresentou, o novo se entronizou. O novo apareceu. Normalmente, quando se fala isso, a gente desconsidera o fato de que não pode haver transmissão de conhecimento sem tradição.
A tradição é aquilo que nos permite a transmissão de ideias, de conhecimento. A tradição não é absolutamente sinônimo de reação. Normalmente, esse crítico ou historiador que coloca as coisas nesses termos, não está falando do novo, está falando da novidade. Existe uma diferença fundamental em arte do novo e da novidade. O novo, normalmente, é aquilo que surge a partir de uma ruptura violenta de um processo, que, às vezes, rompe com certo aspecto, veja bem, da tradição. A novidade é alguma coisa que surge por conta de necessidades do mercado. Hoje em dia, aqueles de vocês que se aproximam um pouquinho do universo das artes, quem de vocês já visitou a Bienal ou tem vontade de visitar a Bienal, não percam a oportunidade, porque a instituição da Bienal é uma das coisas mais importantes que existe no hemisfério sul. Nós, aqui em São Paulo, somos muito privilegiados, porque o equipamento cultural de São Paulo é perfeitamente comparável ao equipamento cultural de qualquer grande cidade do Ocidente. É perfeitamente comparável. E, em alguns aspectos, ele é mais relevante, porque mais diverso. Você, na Europa, dificilmente você vai encontrar um museu como o Afro-Brasil. Aliás, você não vai absolutamente encontrar um museu como o Afro-Brasil. Nos Estados Unidos, onde eu estive durante um mês estudando, os norte-americanos não acreditavam na qualidade das nossas instituições, na grandeza, na pujança das nossas instituições culturais. Eles simplesmente não acreditavam que isso fosse possível. Toda vez que eu começava a falar sobre o Museu Afro-Brasil, o sujeito mudava de assunto. Sim, mas ali em Ohio existe uma galeria. Eu falei, não, eu não estou falando de uma galeria, absolutamente. Eu estou falando de um museu com 5.000 obras, que tem 2 quilômetros quadrados de galerias, de espaço expositivo. Eles têm dificuldade de entender. Eles têm uma dificuldade de entender. Vocês compreendem isso a partir da leitura? Falava agora mesmo com a professora. Vocês compreendem o que eu estou tentando dizer? A partir da leitura dos manuais de arte. Se vocês comprarem um manual, que é indicado para todo estudante que está começando na sua caminhada sobre a história da arte, que é do Gombrich, a história da arte do Gombrich, vocês vão ter lá uma história da arte europeia, história da arquitetura e da pintura e da escultura europeia. Não é uma história universal da arte, mas isso não é maldade. Isso é uma visão de mundo. Essa é uma concepção. Então, nós temos o privilégio de viver numa cidade e num país que é resultado de uma cultura mestiça. E essa mestiçagem se espelha também nas nossas instituições culturais, ou deveria se espelhar. Porque nós não temos, por exemplo, um grande museu de arte do brasileiro nativo, do índio, não é? E esse elemento, ele é fundamental. O índio, o brasileiro nativo, ele é fundamental para a constituição disso que nós entendemos como Brasil. Aliás, disso que nós entendemos de maneira incipiente. Porque, de novo, pensando na questão da alteridade, o problema do índio não é nosso. O índio está lá em Roraima, o índio está lá no Acre. O índio está se suicidando, cometendo o autocídio, os Guarani, Caiovás, mas isso não é problema nosso, não é? E assim a gente vai tocando a vida. Mas isso é problema nosso, sim, porque se a gente não entender
essa questão com a gravidade devida, dificilmente a gente vai conseguir entender o status que o Brasil ocupa no mundo e as responsabilidades que nós precisamos chamar para nós. A ideia de potência não pode prescindir da ideia de responsabilidade com relação à humanidade. Porque, do contrário, nós vamos reproduzir um modelo imperialista e genocida. Bom, ok. Eu vou pedir para passar, por favor. Esse é um texto, enfim, que diz respeito. E vamos pensar muito rapidamente numa cronologia possível da arte no Brasil. Pessoal, eu queria encarecidamente, se isso fosse possível, se a gente pudesse dessa palestra, bom, ainda não terminou, né? Eu não posso dizer que é ruim, né? Pode ser que melhore até o final. Mas, se a gente pudesse conter um conceito disso que está sendo dito, eu queria que fosse esse, que não existe a ideia de evolução em arte, que aquilo que passou é menos interessante ou pior do que aquilo que existe hoje, que a arte contemporânea é mais interessante do que aquela que foi feita há 3, ou 4, ou 5 séculos atrás. A ideia de evolução em arte absolutamente não se efetiva. Não se efetiva. Nós temos autores que produziram na Renascença, que é um exemplo que a maioria de vocês conhece, que continuam válidos, que não são conhecidos na sua complexidade. Shakespeare, por exemplo. Shakespeare é um sujeito, se a gente não conhece Shakespeare, o problema é nosso, não é dele. Não é dele, definitivamente. É quase que no Ocidente a invenção de uma ideia de humano, ali contida em Shakespeare. Ele não perdeu, ele não se tornou obsoleto. Um exemplo mais próximo, talvez, é pensar em certo tipo de samba que se fez no Brasil na década de 50 e 60, comecinho de 70, Cartola, Nelson Cavaquinho. É incrível a atualidade, a complexidade, a beleza da música que foi feita há 4 décadas atrás. Ele não se tornou obsoleto. Talvez nós tenhamos perdido certas qualidades que nos permitiam aproximar daquele universo poético com mais propriedade. Talvez. A plástica da inteligência humana é alguma coisa de extraordinária. E preterir, eu estou com essa palavra hoje, né? Preterir. Eu preciso arrumar alguém me ajude aí com sinônimo. A gente não pode jogar fora um tipo de conhecimento a pretexto de que o mundo evoluiu. Eu estou lembrando de novo dos Guarani Kaiowás. Pessoal, a gente não sabe o que perde quando um índio morre. Nós não sabemos. Nós não sabemos porque nós não conhecemos aquela cultura. A gente não sabe o que a humanidade perde quando um índio deixa de existir. É como uma planta que poderia propiciar o surgimento de um remédio miraculoso. Mas se essa planta foi extinta, a gente só pode imaginar que talvez essa panaceia existisse em algum lugar recluso no meio da floresta amazônica. Falando de trabalho, e falando de um período muito especial da nossa história, eu queria... eu estava falando com o professor de uma... Professora... Silvio. Estava falando com o professor Silvio. Professor Silvio,
lembrou lá de um nome de uma lojinha que tem aqui, enfim, loja, lanchonete, não sei o quê. Acho que é gambiarra, não é? Gambiarra. Durante muito tempo, a palavra gambiarra teve um sentido pejorativo. Gambiarra significava um arranjo malandro e mal feito para resolver um problema. No dicionário da arte contemporânea brasileira, gambiarra virou um sinônimo de uma virtude, de uma inteligência e de uma habilidade. E a gambiarra, enquanto qualidade de obra de arte, está presente no trabalho de muitos artistas contemporâneos. E eu fiquei pensando, não é, já há algum tempo, que ela já estava presente na história da arte no Brasil. Quem de vocês teve o privilégio de visitar as cidades históricas de Minas, percebeu a grandeza daquelas construções e percebeu também a mecânica, o arranjo a partir do qual essas construções são erigidas. A partir de que contexto essas construções são erigidas? Ali, minha gente, nós temos aquilo que o Mário de Andrade, nenhuma conversa sobre o Brasil pode preterir do Mário de Andrade. A gente não pode abrir mão do Mário de Andrade. É uma coisa, parece que a gente está condenado ao Mário de Andrade. Se você vai estudar arte no Brasil e não mencionou em algum momento o nome de Mário de Andrade, tem algum problema com o seu estudo. Isso é garantido, é batata. Mas o Mário de Andrade, ele dizia o seguinte, ele fazia uma distinção que é importante para a gente se aproximar dela. Ele fazia uma distinção entre o bonito e o belo. E ele dizia assim, as igrejas de Minas, as igrejas, as construções, os conventos, os claustros, aquelas construções são bonitas, elas não são belas. E, a princípio, isso causava um incômodo e um pasmo, e o Mário elucidava. Ele dizia assim, belas são as catedrais góticas flamejantes da Europa. Belo é o gótico flamejante francês. É aquela igreja onde você entra e se sente absolutamente diminuído. É aquela catedral monstruosa que levou séculos para ser erigida. E ela fala, quando você entra nela, você se sente diminuído, porque a ideia dessa construção é realmente falar da grandeza de Deus, do poder absoluto de Deus, e colocar o homem diante desse poder, sinalizando para a sua insignificância de homem. Uma igreja gótica que deu para fazer, aqui entre nós, é a Catedral da Sé. Quem conhece a Catedral da Sé, aquilo é o gótico que deu para fazer. Não é o gótico para valer, é o gótico que a gente conseguiu fazer por aqui. Mas ela já traz essa ideia embutida no conceito arquitetônico. Quando você está no meio da igreja, debaixo da nave principal, você olha para cima e sente uma vertigem. Essa vertigem